Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 15 de setembro de 2020, começando a semana 2 do PET 4. Gente, hoje eu não vou demorar muito, porque esse PET está muito fácil mesmo, e vou mesmo só dar umas pequenas orientações. Então, pegando aí o seu texto, o PET da semana 2, nós temos aí a unidade temática, e temos um texto, a China e a Índia no mundo antigo. Então nós vamos falar sobre Índia, sobre a China no mundo antigo, não atuais. Então são dois grandes povos, duas grandes civilizações do mundo antigo, duas grandes civilizações hoje, nações modernas, né? E nós vamos falar um pouquinho delas, conhecer um pouquinho do passado. Então você no texto vai vendo sobre os rios, vai vendo sobre as dinastias, vai vendo um pouquinho sobre esses países, algumas curiosidades. Essas curiosidades, deixa eu falar para vocês essa aqui. Essa aqui, ó, é um grande exército feito de argila cozida, que a gente chama de terracota. A nível de curiosidade, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que fica em Aparecida do Norte, ela também foi feita nesse mesmo material, argila cozida, que a gente chama de terracota. Só que na China foi descoberto, meio que por acaso, sabe? Foram mexendo, chegaram na caverna e descobriram um exército em tamanho real. Tamanho real significa maior que um pouquinho, né? Eu sou um pouquinho fora do real, um exército de milhares de soldados. São várias estátuas, muito grandes, são 7.000 estátuas, 200 cavalos, todos nesse material. É uma das grandes obras da humanidade, é muito bonito. Certo? Você pode procurar aí na internet depois sobre o exército de terracota da China, para você ver em tamanho natural, ver um tamanho maior, uma resolução melhor, tá bom? Uma outra curiosidade grande é a muralha da China, né, que é a maior muralha do mundo, construída aí para poder cercar o território e para defender o território contra ataques invasores. Muito legal, depois vocês podem ver sobre curiosidades. Mas o PET vai falar sobre outras coisas. Primeira atividade falando sobre que a China, né, é uma das principais ou mais importantes civilizações da humanidade. Bom, eu queria falar para vocês que abaixo aí no grupo do WhatsApp eu estou deixando, como sempre, algumas indicações de vídeos e textos para vocês lerem e assistirem. Porém, todas as respostas do PET estão nesse texto que está aí acima, então é muito fácil. Qual a importância, letra A da número 1, dos rios amarelo e azul para o início do povoamento? Se a gente lembrar da sociedade lá do Egito, nós vamos ver que água é fundamental para qualquer civilização, né? Principalmente antes de tecnologias que hoje a gente dispõe para poder levar água de uma certa forma mais tranquila até a casa da pessoa, né? Ninguém que está aqui assistindo esse vídeo vai no rio buscar água, né? Você abre a torneira, a água está lá. Pelo menos na grande maioria dos casos. Na época do início das civilizações não era bem assim, né? A pessoa tinha que ter uma água por perto. Agora imagina você construir uma civilização, uma casa a 20 quilômetros de distância da água. Não dá, né, gente? Como que vai chegar lá buscar água para viver? Então essa é a importância dos rios, tanto para a sociedade chinesa, indiana, egípcia, também para as primeiras cidades do Brasil, é a mesma coisa. Aqui também, a nossa cidade, inclusive, Divinópolis, ela foi formada a partir do rio, próximo aqui, o rio Itapecerica. Ninguém ia fazer uma cidade longe da água, não tem porquê. Bom, o que é uma dinastia? Dinastia é o seguinte, embora tenha escrito aí no seu texto, é o seguinte, é uma família de reis que vai se perpetuando no poder durante anos e anos e anos, até que uma outra família, por guerra ou por uma outra circunstância, tira essa família do poder. Então, por exemplo, eu sou um rei, aí quando eu morrer, o meu filho vira rei, se eu tiver, o Norma não serve, o meu filho vira rei. A partir daí, quando ele morrer, o filho dele, meu neto, vira rei, e aí vai sucessivamente, hereditariamente. Isso é uma dinastia, uma família que vai se perpetuando no poder. Quando não tem filho, pode ser um irmão mais velho, sobrinho, aí tem toda uma lei que diz quem é que vai ficar depois que o rei morrer. Isso é uma dinastia, tá bom? Bom, a dinastia da China mais importante foi a dinastia Qin, que é também conhecida como dinastia Xin. Bom, o país chama-se China. Então só por aí você vai entender que se o país chama China, essa dinastia Qin deve ter sido importantíssima. Então dá uma estudada, tá tudo no texto, tá bom?
Rota da seda. Seda era um produto chinês. Rota, caminho. O caminho da seda é um caminho que vai desde a parte sul da Ásia, onde está a Índia, China, as primeiras grandes civilizações ali da Ásia, até a Europa, que levavam, buscavam, compravam coisas, vendiam coisas. Esse caminho vai dar um problema depois, nós vamos estudar com mais calma depois, tá bom? Muita gente vai querer ficar interessada nesse caminho, porque nesse caminho rolava muita grana, muito comércio. Bom, passando aqui para frente, nós vamos falar um pouquinho sobre a sociedade da Índia, certo? A Índia é uma sociedade complexa, até hoje é uma sociedade bastante diferente da nossa, a gente pode depois estudar com calma, e tem classes ou castas, classes sociais, uns maiores em posições melhores que os outros, certo? Então aí as castas, você está vendo aí em negrito, certo? E a pergunta, pessoal, não tem nem como. Para justificar essa sociedade, os indianos determinavam que cada casta era originária de uma parte da divindade suprema, que é o Brahma, que está explicando para aí. E aí a função de cada um, Brahmanes, Kshatriyas, é só você voltar no texto e fazer suas anotações. E acabou, certinho? Grande abraço e até semana que vem.